Temos aí então a apresentação dos pilotos na pista que tem uma extensão de 4.262 metros. A corrida terá um total de 302 quilômetros e 2 metros. Vencedor do ano passado, Alain Prost da Renault, da pista de Spa. Vejam aí as duas Ferraris. Com a curva aí à direita. Todos esquentando os pneus. E já vão para a formação do grid oficial de largada, com Michele Alboreto e René Arnoux na primeira fila. Keck Rosberg e Derek Warwick na segunda, Hélio De Angelis e Manfred Winkelhock na terceira, Patrese e Alain Prost na quarta, Nelson Piquet e Nigel Mansell na quinta. Vamos observando também que Nick Lauda não esteve bem na formação do grid. Obteve apenas o 14º tempo e sai, portanto, na sétima fila, junto com André de Cesaris. Enquanto que Ayrton Senna está na 10ª fila, fez o 19º tempo com a sua Toleman. Vejam aí as duas vermelhinhas da Ferrari, com Michele Alboreto ali um pouco mais à frente à direita do vídeo, René Arnoux com o carro 28 à esquerda, atrás Keck Rosberg. E depois Derek Warwick. Temos Keck Rosberg da Williams com o carro número meia dúzia e Derek Warwick com o carro 16 à esquerda. Atenção, largam os competidores, ficou Keck Rosberg. Veja a Ferrari tentando a primeira posição. A Ferrari assume a primeira posição, enquanto que Keck Rosberg ficou na largada. Repetiu o que havia feito na corrida anterior o brasileiro Nelson Piquet. Vamos ver agora então nas primeiras colocações. Aí vem a Ferrari em segundo. Em segundo aparece o carro da Renault. Mais uma Ferrari em terceiro. Michele Alboreto, portanto, na primeira posição. Liderando a Ferrari com Michele Alboreto. Hélio De Angelis já vai assumindo a quinta posição. Veja os três primeiros. Ainda Michele Alboreto na primeira posição. Michele Alboreto da Ferrari liderando, seguido pela Renault. Mais uma Ferrari. É a primeira volta. Derek Warwick na segunda. René Arnoux vem na terceira posição. Já um retardatário. Veja aí Michele Alboreto, Derek Warwick, René Arnoux, Manfred Winkelhock na quarta posição. Já vai ficando aí o carro de número 20. É Johnny Cecotto. Vai para o boxe Johnny Cecotto, companheiro do piloto brasileiro
Ayrton Senna. Johnny Cecotto é outro piloto da Toleman. Aí está o líder da prova, é Alboreto. Ayrton Senna tentando subir de posição. Nelson Piquet também tentando se aproximar dos primeiros. Vejam aí as duas Ferraris com uma Renault. Entre eles é Michele Alboreto, Derek Warwick, René Arnoux, Manfred Winkelhock, da ATS um pouco mais atrás. Aí vem na quarta. Agora vem Hélio De Angelis, atrás de Manfred Winkelhock. É a terceira volta que se completa. Agora vem Ricardo Patrese já para a sexta posição. É o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 de 84. Já temos mais um carro fora da corrida. É uma Alfa. Michele Alboreto, Derek Warwick, René Arnoux. Seis primeiros, Michele Alboreto, Derek Warwick, René Arnoux, Manfred Winkelhock, Hélio De Angelis, Ricardo Patrese. Uma Alfa realmente parada fora da pista. Veja que não há modificação nos três primeiros. Michele Alboreto continua segurando a ponta. Ele que foi o pole position. René Arnoux, que saiu na segunda posição, mantém agora a terceira com Derek Warwick, que saíra na quarta posição e vem agora em segundo. Ainda não aparece Nelson Piquet. E Ayrton Senna também ainda tentando melhorar de posição. É o início da temporada europeia de Fórmula 1, em 84. Entre no ar, entre no pique da Globo. Because they have made good qualifying cars in the past, but they've never really made a very, or certainly not a race car that has been actually successful. And Winkelhock has now closed that gap, the ground that he's off. He also, somebody slowing down in a bit of trouble. Could it be one of the McLarens? I think it is. I can't see it, and they say it's Prost on the caption. So, Alan... Vejam Alain Prost quase parando. Alain Prost com um problema na máquina. Na oitava posição, não esteve bem também nos treinamentos, aí está. Para Alain Prost. Está na lateral da pista
o piloto francês Alain Prost da McLaren. Continua Michele Alboreto da Ferrari liderando com Derek Warwick na segunda. Olha aí, incendiando o carro de Alain Prost depois de parar. O motor apresentou dificuldade, ele foi parando, como nós vimos, e de repente, veja aí, na lateral da pista, perto do guarda-rail, ele se incendeia. Alain Prost já saiu do carro. Já começam, portanto, as primeiras paradas. Continuamos com imagens diretamente de Zolder. E agora já temos contato de áudio com o companheiro Galvão Bueno. Atenção, Galvão. Aí, amigos do Brasil, amigos da Globo. Vocês acompanharam com Léo Batista as 6 primeiras voltas do Grande Prêmio da Bélgica em 1984. A primeira prova da parte europeia. Realmente onde se decide um título da Fórmula 1. Nas 11 corridas que são disputadas na Europa. E esta é a primeira delas, e você já vai vendo aí Nelson Piquet, que já vai à luta em cima de Hélio de Ângeles. Piquet largou na 9ª posição. Foi atrapalhado pela péssima largada de Keck Rosberg. Foi obrigado a colocar o carro na grama. O carro patinou. Mesmo assim, ele manteve a 9ª posição. Ele saiu bem, podia até ter ganho algumas posições. E depois vem crescendo. Está na 6ª posição nesse exato momento. E já está partindo para cima de Hélio de Ângeles. A liderança de Alboreto, com Warwick em segundo, com Arnoux em terceiro e com Manfred Hülkenberg em quarto. Esses 4 vão bem à frente. Aí nós temos o 5º e o 6º. Você acompanha agora. 5º de Ângeles, 6º Piquet. A diferença de Ângeles para Alboreto líder é de 13 segundos. E o Piquet já vai na batalha para tentar exatamente conquistar esta 5ª posição. Portanto, vai começando a se recuperar Piquet. Outro dado importante que o Léo Batista já trouxe a vocês em todo o Brasil. Alain Prost, líder do campeonato, com a vitória no Brasil e com o 2º lugar da África do Sul com 15 pontos, portanto, já está fora da prova. Aí Piquet continua na batalha quando nós temos Thierry Boutsen, que estreia o motor BMW do seu Arrows de número 18, o belga Thierry Boutsen, que está parado nos boxes depois da 7ª volta. Portanto, confira. Alboreto, Warwick, Arnoux, Hülkenberg, De Ângeles, Nelson Piquet. Reginaldo Leme, a sua primeira participação quando o Piquet vai à luta para cima do De Ângeles. Bom dia, amigo da Globo. Como o Galvão já disse, o Piquet faz uma boa corrida. Ele que só pôde largar em nono está aí nesse momento, ultrapassando a Hélio de Ângeles e já indo buscar a 5ª posição. Uma corrida com alguma esperança, bem melhor do que ele conseguiu fazer nas 2 primeiras. Ou seja, não marcar ponto nenhum nem no Brasil, nem na África. Tem esperança, principalmente, de que não se repitam os problemas de motor que vem preocupando a equipe Brabham e o pessoal da BMW desde o início do campeonato. Porque depois de problemas nos 2 dias de treinos, finalmente a equipe resolveu trocar a gasolina, veio uma gasolina na Alemanha, na tentativa de solucionar o problema, e pelo menos até agora vai tudo bem. Uma outra esperança está no extraordinário rendimento de Manfred Hülkenberg, que corre em 4º lugar e que também tem um motor BMW e que está tudo bem. Espera-se com o Piquet também. Quanto a Ayrton Senna, foi muito prejudicado na largada. Ele largou apenas em 23º, porque ficou parado um carro à sua frente, ele teve que sair para a grama. Mas agora já é o 19º colocado e imediatamente atrás de Jacques Lafitte, da equipe Williams Honda. Ele está colado em Lafitte e deve ultrapassar. Aí você viu o Thierry Boutsen já fora do carro. Ele está aí em pé, ao lado do seu Arrows, motor BMW de número 18. Portanto, é mais um carro com problemas. O mesmo já aconteceu com Johnny Cecotto, companheiro de Ayrton Senna, com Alain Prost e com o Ricardo Patrese, que corre de Alfa Romeo. Foram os 4 carros tendo problemas nessas primeiras 9 voltas do Grande Prêmio da Bélgica. Michele Alboreto, que conquistou nesse Grande Prêmio da Bélgica a primeira pole position de sua vida. Ele, Alboreto, tem 2 vitórias, as 2 ainda pela Tyrrell, e as 2 nos Estados Unidos, uma vez em Las Vegas e outra em Detroit.
valem dois dados importantes de estatística. Primeiro, a última vez que a Ferrari conseguiu uma dobradinha na pole position, ou seja, primeira e segunda posições da primeira fila, foi na Áustria no ano passado. Mas a última vez que se viu um piloto italiano guiando uma Ferrari largando na pole position foi há quase 18 anos, no Grande Prêmio da França de 66, na época o Lorenzo Bandini. Aí, portanto, a informação do Reginaldo Leme, trazendo a você um pouco da história da Fórmula 1. E realmente a importância dessa pole position marcada por Michele Alboreto no Grande Prêmio da Bélgica. Em primeiro, portanto, Michele Alboreto, em segundo, Warwick, em terceiro, Arnoux, em quarto, Ilke, em quinto, Piquet, em sexto, De Angelis. Schimmer é o sétimo, também o oitavo, Nick Lauda o nono, Andrea de Césares o décimo. Ayrton Senna passa para a 18ª posição. 71 voltas no Grande Prêmio da Bélgica. A última vez que se correu aqui em Zolder, em 1982, a vitória foi de Johnny Watson, a corrida teve apenas 70 voltas. Agora ela passa a ter 71 voltas. Aí o Warwick. Aí um pouco mais lento também na pista o Warwick. Depois da 10ª volta, Alboreto, Warwick, Arnoux, Ilke, Piquet, De Angelis. Repare como a diferença aumentou. A última vez que você viu esse quadro, a vantagem de Alboreto para Piquet era de 14 segundos, está em 19. Toca muito forte Michele Alboreto. Olha ele aí. Volta a pista, Thierry Boutsen. Aí voltando agora. Continua na 5ª posição. Ayrton Senna é o 18º. Nós temos 11 voltas completadas. Schimmer, També, Nick Lauda. Aí o Lafitte. O Lauda, que é o vice-líder do campeonato, tem 9 pontos, os 9 pontos marcados da vitória da África do Sul. Lauda não teve um bom final de semana. Ele largou apenas na 14ª posição. Na 12ª volta, Piquet continua em 5º. Ayrton Senna em 18º. Aí você vai vendo Lauda. E logo atrás, Rosberg. Lauda é o 9º colocado. A liderança de Michele Alboreto com Nelson Piquet na 5ª posição. Entre no ar, entre no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Colinos, o gosto da vitória. Aí Nick Lauda, acompanhado por Keck Rosberg. E o Lafitte vai logo à frente do Lauda. O Também vai logo à frente do Lauda. Aí Também, Lauda e Rosberg. Já aperta e aperta muito em cima de Também. Basta ser bonita, a briga pela 8ª posição. Por enquanto Também é o 8º, Lauda é o 9º e Rosberg é o 10º. Aí confirmando a péssima largada de Keck Rosberg. Ele estava na 2ª fila, na 3ª posição. E agora vem aí na balada tentando se recuperar. Mas fica difícil, está muito atrás. Aí Também.
Senna e Rosberg. Entrando pela reta. Vão completando a volta de número 13 no total de 61 voltas. Rosberg tenta a ultrapassagem em cima de Lauda. Ficou por dentro na preferência da curva 1 e assume a 9ª posição, Keck Rosberg. Bom, para você que acompanha bem a Fórmula 1, sabe a importância que tem hoje o pneu, o conjunto do carro, o motor, o pneu. Sabe que o pneu é praticamente 40% segundo os técnicos da Fórmula 1. E o que se vê nessa corrida agora, aí é o replay exatamente de quando o Rosberg ultrapassava o Lauda. E é a respeito disso que eu estou dizendo. O que se vê nessa corrida é uma revanche da Goodyear em cima da Michelin. A Michelin ganhou as 2 primeiras corridas do ano. E a Goodyear dominou aqui os treinos e está dominando a corrida, porque nos 3 primeiros tem o primeiro e o terceiro, que são Ferrari. Em segundo está o Warwick, que é Michelin. E em quarto, o Winkelhock, que é Pirelli. Ou seja, um Pirelli entre Michelin e Goodyear. E o que se viu ali, a ultrapassagem até facilitada do Rosberg sobre o Lauda da McLaren, é exatamente a prova de que esses novos pneus que a Goodyear está estreando aqui, os pneus traseiros, são melhores. E isso é que possibilitou a facilidade na ultrapassagem do Rosberg sobre o Lauda que usa Michelin. E aí vai o Rosberg de Goodyear para cima de outro que usa Michelin, de Também. Ele já vai se aproximando para buscar a ultrapassagem. Entrou pela reta, vai tentar pegar o vácuo. Repare como muda de linha, como foge o Também. Mas vai falar mais alto o motor Honda de Keck Rosberg. Aí ele põe por dentro de novo, na mesma posição da ultrapassagem em cima de Nick Lauda e vai a luta sobre a 8ª posição. Também tenta dar o troco. A briga fica bonita por aí. Rosberg saiu de 7º e passou para o 8º. À frente de Rosberg está o Schieber. E depois De Angelis e Nelson Piquet na 5ª posição. A repetição da ultrapassagem de Keck Rosberg em cima de Patrick Também. E vai melhorando a Ayrton Senna. Ele chegou a estar em 23º e já está em 15º lugar. Aí melhorando bastante a Ayrton Senna com o seu Solomon de número 19. O Também agora é apertado pelo Nick Lauda. Você acompanha no vídeo como o Rosberg passou e foi embora. E o Lauda vem para cima do Também. Nigel Mansell vai para os boxes. Aí Nigel Mansell fazendo sinal que não dá mais. Lotus de número 12. Ele já não vinha bem, já estava na 20ª posição. E já estava com uma volta de atrás. Aí voltamos a ter a imagem da ponta com Michele Alboreto. Continua trazendo uma boa vantagem para o Warwick. Contornando a chicane. Aí para a parte de subida. Entra pela reta dos boxes e vai completar mais uma volta. Volta de número 16, completada por Michele Alboreto, líder do Grande Prêmio da Bélgica. Carregando firme a sua Ferrari de número 27. Só agora cruza o 3º colocado de Arnoux. Você vai vendo o Alboreto, eu nos informo que o Winkelhock passou e o Piquet já passa próximo ao Winkelhock. E já passa bem à frente do De Angelis, que é o 6º, do Schieber, que é o 7º. Aí você continua tendo a imagem de Alboreto. O Rosberg também já passou. Ele tem tráfego à sua frente. E passaram também Nick Lauda e Também. Os 10 primeiros completaram a volta de número 16. Renault, Veloz e Martin Brundle. Ligier e Duas Tyrrell. E aí a curiosidade, repare, desses 3, os 2 que estão atrás são carros de uma mesma equipe, da Tyrrell, do velho Ken Tyrrell. Só que o carro, aí o Lafitte, com problemas. Lafitte rodou, apontou para trás
vai sendo empurrado. Jacques Lafitte. Aí ele vai sendo empurrado pelos fiscais e vai perdendo a sua posição, que era de 16º lugar, e estava exatamente atrás de Ayrton Senna. Eu dizia dos 3 carros, e a Tyrrell está diferente. Um carro está patrocinado, o de Stefan Beloff. O outro carro não, corre todo azul. É o carro de Martin Brundle. E atrás dos dois, exatamente atrás dos dois, na 15ª posição é que se encontra Ayrton Senna. Aí, por enquanto, a liderança tranquila de Michele Alboreto, depois de 17 voltas, um total de 71 no Grande Prêmio da Bélgica. Entre no ar, entre no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Colinos, o gosto da vitória. Você viu aí no quadro também a diferença de Alboreto para o Warwick, que é o segundo colocado. Vai abrindo vantagem o Alboreto. Aí vem ele. Completa 18 voltas. Você tem a colocação após 17. Alboreto, Warwick, Arnoux, Hülkenberg, Piquet, De Angelis. 8,64 a vantagem de Alboreto para o Warwick. E Piquet está menos de 3 segundos atrás do Hülkenberg. Na volta anterior ele lhes dizia, era exatamente esta. O Piquet já vinha tirando a diferença para o Hülkenberg, que é o 4º colocado. E agora ele já tira muito. Você viu o Hülkenberg passar e vê o Piquet aí. Ele já entra no mesmo visual. Este é o 6º. Este carro que vem à frente aí, De Angelis. O 7º é Schieber, que vem colado no De Angelis. E logo atrás do Schieber já vem o Keck Rosberg, também se recuperando de uma péssima largada. Ele vai ultrapassando o retardatário. Colocou por dentro, saiu da linha e deixou que De Angelis e Schieber passassem. Este carro que está aí, o Spirit de Mauro Baldi, também está de roupa nova. Deixou de ser vermelho e está branco. E em relação ao que ele apareceu no Brasil no início, ele trocou o desenho de um rato por o de um canguru. Aí vem De Angelis trazendo com ele Ed Schieber. Hélio De Angelis é o 6º colocado e Schieber é o 7º. Piquet já vai abrindo vantagem, inclusive, para Hélio De Angelis. Ele já tem 4 segundos e 4 décimos de vantagem para De Angelis. Outra vez nos boxes de Ribussen. Aí, Reginaldo Leme, vamos à 20ª volta. Você acompanha aí a recuperação de Piquet, a recuperação de Rosberg e a belíssima corrida de Michele Alboreto na ponta. É exatamente os dois que largaram pior aí no momento da bandeirada. Foi o Keck Rosberg e o Piquet. O Piquet, inclusive, chegou atrapalhado com o Rosberg e agora os dois se recuperam brilhantemente. O Piquet, aliás, a posição dele de largada era a pior possível, porque larga daquele meio. É preferível, você pode se recordar do Grande Prêmio da África do Sul e dizer, bom, o Alan Prost largou em último, largou do box, se recuperou e chegou em segundo. Mas isso é melhor, porque no momento em que o piloto que deu um carro rápido, como era o caso do Prost, que alcança os retardatários, os carros todos já estão em fila, já bem distanciados um do outro. É muito mais fácil uma ultrapassagem do que você correndo ali entre o 10º e o 15º, que fica tudo embolado e é difícil se definirem as posições para então o piloto começar a ultrapassar. Aí é que o Piquet começou e vem muito bem. O mesmo acontece com o Rosberg. E o Senna faz uma corrida de espera. Ele já dizia antes da corrida, pelos problemas que teve, que ele não poderia contar, assim, a princípio, de novo, com um resultado tão bom como o da África do Sul, um 6º lugar. Mas ele faz uma corrida de espera, foi ainda prejudicado na largada e vai ali contando com a durabilidade do seu carro para tentar mais tarde, quem sabe, também, e ele fisicamente resistiu, porque ele continua com as dores provocadas pelo carro duro de guiar na África do Sul. Se essas dores permitirem, se o carro se mantiver na pista até o final, para então experimentar um resultado melhor, quem sabe até marcar ponto de novo.
Enquanto o Reginaldo lhe dava toda essa explicação, você via aí no visual como o Keck Rosberg já chega em cima do sétimo colocado, que é o Ed Schiller. Você, há pouco tempo atrás, viu o Rosberg num outro pelotão. Ele estava disputando posições com o Nick Lauda e com o Patrick também. Deixou os dois para trás e já vai para cima do Schiller. Já vai brigar pela sétima posição. Já vai para cima, já vai tentando a ultrapassagem. Mas na entrada da chicane fica muito difícil. Ele tem que esperar a reta. Repare. Ele se precipitou, inclusive perdeu o contato com o Schiller. O Galvão, quem sabe, sabe. E para o piloto que guia forte como ele, o Prost, essa situação de largar atrás e vir recuperando é até muito divertida. O Prost disse que nunca se divertiu tanto na corrida como na África do Sul. Aí vai o Rosberg. Ele vai tentar uma aproximação aí, saindo daí para Hint, para tentar entrar próximo a Schiller da reta do boxes. Aí, mas o erro da chicane lhe custa mais uma volta. Ele ficou bem para trás. E o Schiller é que começa a dar caça em Hélio de Angelis. E Piquet continua se aproximando de Hülkenberg. Vai brigar pela quarta posição já Nelson Piquet. E o Hülkenberg cai muito de rendimento. Passa a ser o 12º colocado. Enquanto a Renault briga lá na frente de Warwick, o também vai perdendo posições. Rosberg já volta a se aproximar. Já vai com tudo que tem direito para cima de Schiller e não deu para o Schiller. Schiller vai tentar o troco por dentro. Fechou a porta, Keck Rosberg assumiu a 7ª posição. Da curva 1 para a chicane, ele passou e foi embora. Essa você se lembra, né? Só que a lembrança é muito triste. Foi a curva onde morreu Gilles Villeneuve num treino de sábado, a última vez que uma corrida de Fórmula 1 foi disputada aqui na Bélgica. 1982. A Fórmula 1 perdeu um dos seus grandes ídolos de todos os tempos, o canadense Gilles Villeneuve. Aí vem eles pela reta. Bom De Angelis. Na 6ª posição, com o Rosberg em 7º e com o Schiller não desistindo. Arrendando bem a Alfa de Ed Schiller. Ayrton Senna continua na 15ª posição. 22 voltas foram completadas. Volta de número 23 para o líder Michele Alboreto da Ferrari. Nós vamos curtindo juntos todas as emoções da abertura da fase europeia da Fórmula 1 em 1984, o Grande Prêmio da Bélgica em Zolder. Aí continuam os três, De Angelis, Rosberg e Schiller. Depois da 22ª volta, Alboreto, Warwick, Arnoux, Hülkenberg, Piquet e De Angelis. Aqui a volta de número 23 já foi completada, eles vão na volta de número 24. Você sentiu aí a diferença da passagem do Alboreto para a passagem do Warwick, que é o segundo. Ainda não pinta o 3º colocado, que é o Arnoux. Daqui a pouco vai aparecer o René Arnoux na 3ª posição. E se prepare aí, porque o Piquet pode aparecer. E já aparece colado no 3º. Ele já assumiu a 4ª posição, ultrapassando o banco de Hülkenberg. E já vem Nelson Piquet para cima de René Arnoux para tentar a 3ª posição. Aí você vê que Nelson Piquet já está à frente do Hülkenberg, já está muito próximo de René Arnoux. Só que a diferença do Alboreto para o Warwick é muito grande e do Warwick para o Arnoux também é muito grande. Mas o Piquet já vai se aproximando. Daqui a pouco ele já vai ter possibilidade de tentar uma 3ª colocação. Ele que largou na 5ª fila em 9º lugar. Vem chegando Nelson Piquet. Volta de número 24. Aí você vê o 3º Arnoux mergulhando. Mergulha Piquet. Mergulha lá atrás do Hülkenberg. Tocando tudo que tem direito Nelson Piquet. Repare como na freada da 2ª chicane ele se aproximou um pouco mais de Arnoux.
Aí vem eles pela reta. Aí tentando uma maior aproximação, Nelson Piquet. A distância ainda é grande. Freada da curva 1. Ele chega mais perto. Aí vão eles para a curva do lago. Tem uma outra curva a ser tomada à direita. Aí nesse ponto, quando o Piquet vai se aproximar, vai tentar colocar por dentro o motor. Piquet saiu à frente. Manobra precisa, perfeita, de muita técnica de Nelson Piquet. Ele freou depois de René Arnoux. Botou o carro por dentro e consegue a ultrapassagem. Acompanhe na repetição. Deixou para frear depois. Cerrou os dentes e saiu à frente. Assume a terceira posição, Nelson Piquet. Aí o carro do Também. Está parando para a troca de pneus. Aí voltando Também. Portanto, nas alterações, Alboreto é o líder, Warwick em segundo, Nelson Piquet em terceiro, Arnoux em quarto, Hülkenberg em quinto e Keke Rosberg assumindo a sexta posição. Portanto, uma linda corrida de Nelson Piquet, também uma linda corrida de Keke Rosberg. Arnoux foi para os boxes. Passa para quarto lugar, Warwick. Passa para quinto, Rosberg. O Reginaldo falou dos pneus traseiros, foram trocados. Bom, aí era o receio do Mauro Fogneri da equipe Ferrari, o construtor do carro. Ele sabia que os pneus eram rápidos, não sabia que era resistente, e ele tinha a intenção de fazer uma corrida toda sem parar no box. Mas ele usou os pneus novos e trocou. E vai voltando à pista, René Arnoux. Vamos ver a posição de retorno de René Arnoux. Ele volta praticamente com uma volta de atraso em relação ao Alboreto. E volta exatamente na frente de Ayrton Senna. Volta, portanto, na 14ª posição. Aí o Arnoux, que já parou para a troca de pneus. Vamos com 26 voltas realizadas. Entre no ar, entre no pique da Globo. Aí nós estamos de volta. O Michele Alboreto, que é o líder da prova. François Renault. É mais um carro que abandona a prova. Ligier de François Renault. Estava na 20ª posição. Passa ao lado do carro de Lafitte. Muitos carros com problemas. E não chegamos nem a 30 voltas no Grande Prêmio da Bélgica, num total de 71 voltas. Segue com mais de 15 segundos de vantagem para o segundo colocado, Michele Alboreto, que vai na ponta com a Ferrari de número 27. Reparei, o Alboreto, uma outra Ferrari à sua frente. Exatamente a do Arnoux, parou no box. Na 13ª posição, o Alboreto em primeiro, mas praticamente uma volta de vantagem, mesmo porque não trabalhou bem o box da Ferrari. Ele se atrapalhou um pouco na troca do pneu dianteiro esquerdo e perdeu muito tempo o René Arnoux. Este é o Alboreto. A tomada aérea, aí vai ele, usando toda a pista. Aí para a curva do lago. Só agora você vê romper pela reta Derek Warwick. Aí vem ele, que é o segundo colocado. Tem à sua frente a Spirit de Mauro Baldi. Baldi tem 2 voltas de atraso.
Prejudicou um pouco ali a linha do Warwick. Mas a distância de Piquet para o Warwick ainda é muito grande. Por enquanto de 21 segundos. Piquet que é o terceiro colocado. Aí Hélio De Angelis está na 7ª posição. Nós estamos acompanhando as emoções da Fórmula 1. Schieber. É a segunda Alfa Romeo. Para ele não dá mais. Aí o motor deu um contra. E é uma pena, Galvão. Ele fazia uma grande corrida. O Schieber talvez a sua melhor corrida na Alfa Romeo, embora ele já tenha chegado em terceiro lugar na África do Sul. Mas fazia uma grande corrida, agora você vê por isso a sua irritação. Você se lembra da briga que ele teve com o Keck Rosberg pela 5ª posição, agora há pouco, hein? Aí a Alfa, de Ed Schieber, que vinha realmente fazendo uma bela prova. Com isso, Ayrton Senna vai ganhar mais uma posição. Vai chegando, vai chegando. 29 voltas completadas, vamos à volta de número 30, a liderança é de Michele Alboreto. Você vê aí o Piquet passando, só que o Rosberg já está em cima dele. Rosberg na 4ª posição já está em cima de Nelson Piquet. Ele vai à luta para cima do Piquet, vai ser difícil essa parada para o Piquet. Arrendando muito o carro de Keck Rosberg. E o Reginaldo, inclusive, explicou aí o problema do pneu, o novo pneu que a fábrica mandou para a Ferrari e para a Williams. E o Rosberg vem para cima de Nelson Piquet. Aí vem ele chegando. Essa briga vale a 3ª posição. Aqui, se você pensar em termos de recuperação, o Rosberg largou em terceiro. Estaria apenas recuperando sua posição de largada. O Piquet saiu da 9ª posição. E ainda foi atrapalhado pelo próprio Rosberg. Aí os pilotos que ficaram com os últimos 3 títulos mundiais. Piquet em 81, Rosberg em 82 e Piquet de novo em 83. Realmente 2 feras da Fórmula 1 moderna. É uma briga bonita de Piquet com o Keck Rosberg. Aí tentando chegar na reta. Aí tomando a curva 1 de saída da reta do box. Consegue manter a vantagem em Piquet. Vai fazer a curva do lado à direita. É uma curva longa. Aí lá fora. Rosberg foi menos. Aí eles vão se aproximando da curva em que Nelson Piquet passou René Arnoux. Enquanto Niki Lauda vai para os boxes. Vamos ver o tempo que será gasto pela equipe McLaren, que no Mundial de Construtores está barbarizando a frente. Tem 24 pontos, 9,57 lá. Veio Lauda. A McLaren nos construtores tem 24 pontos. E os mais próximos rivais, que são a Williams e a Alfa Romeo, tem apenas 6. Olha a performance da McLaren. Paulo Baldi vive na frente dos outros. Toda hora ele está na frente de alguém aí atrapalhando. Daí o fora o Piquet passou, mas trouxe com ele muito próximo o Keck Rosberg. Esperto colocou o Baldi entre os dois. Ele deu até a impressão de que diminuiu um pouco. Atrasou um pouco a ultrapassagem para deixar o balde entre ele e o Rosberg. É muito difícil, Reginaldo, afirmar que ele fez isso com consciência. Agora, se fez, foi uma atitude genial do Nelson Piquet. Mas eu acho que foi uma atitude de campeão do mundo, embora o Keck também seja. O Keck faria a mesma coisa. Excepcional a manobra de Piquet. Aí depois de 30 voltas, Alboreto, Warwick, Piquet, Rosberg, Wilke, Roque, De Angelis. Entre no ar, entre no pique da Globo. 84, oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Colinos, o gosto da vitória.
Aí vem os dois, a briga é bonita. Nós vamos aqui curtindo as emoções da Fórmula 1 direto da Bélgica. E logo após o Grande Prêmio da Bélgica, muita emoção do esporte para você. Vôlei direto de Riga, da União Soviética. Brasil e União Soviética. Vamos acompanhar com Luiz Alfredo e Luiz Fernando. Piquet foi fora. Na entrada da chicane, o Rosberg colocou tanta pressão. Quer dizer, o Piquet fez a manobra perfeita instantes atrás. Agora o Rosberg botou pressão em cima do Nelson. Ele errou na entrada da chicane e foi na terra. O Rosberg passou até o Piquet recuperar a velocidade, deu esse espaço. O importante agora é saber se o carro foi prejudicado. Pneu, suspensão. Porque quando ele saiu ali reto na chicane, ele bateu na zebra, quer dizer, deu um salto, pode ter afetado a suspensão e pode ter lixado os pneus também. Veja como o Rosberg abriu no Piquet. Sem dúvida isso é um erro, agora é um erro por precaução. O Rosberg fechou demais e foi pra terra. Aí Keco Rosberg que já assume a terceira posição. Nelson Piquet cai para quarta e vem muito lento lá atrás. Vamos ver no complemento dessa volta se ele se encaminha para os boxes. A equipe Brabham está pronta. Aqui a gente pode perceber as duas, aliás, uma ao lado da outra. Brabham e Williams. Todo o esquema pronto nos boxes. Rosberg vai tocando e quem vai para os boxes é o Warwick, o segundo colocado. Aí o Warwick nos boxes. Vai voltando o Warwick e o Piquet vai passando. Passou longe do Rosberg, mas volta na frente do Warwick. Portanto, o primeiro é o Boreto, o segundo é Rosberg, o terceiro é Piquet e o quarto é o Warwick. Wilkevock também vai para os boxes. Aí é um momento importante da prova. 34ª volta. Vamos nos aproximando da metade da prova e os pilotos começam a parar para a troca de pneus. Aí você vê Manfred Wilkevock. Piloto que ocupa a 5ª posição, quer dizer, perde essas posições. E perde também muito tempo a equipe ATS. Não está acostumada com o carro andar na frente, não tem know-how de trabalhar com pressa. O carro morreu. Foi colocada ali novamente a pressão. Deu nova partida, mas perdeu 27 segundos. Warwick já passou à frente de Nelson Piquet. Aí o Warwick, portanto, na terceira posição e Piquet em quarto. Só que o Warwick já parou para a troca de pneus. À frente dos dois está o També com uma volta de atraso. També que não vendia bem no início e também já parou. Alboreto, Rosberg, Warwick, Piquet. Os 4 primeiros colocados. Entre no ar. Entre no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Colinos, o gosto da vitória. Piquet já perde um pouco de contato com Derek Warwick. Vamos ver depois da volta de número 34. Com o Alboreto em primeiro. Esse Ardu. Rosberg em segundo, Warwick em terceiro, Piquet em quarto, De Angelis em quinto, De Césares em sexto, Stefan Beloff em sétimo, Theo Fabio em oitavo, Manfred Wilkevock voltou em nono, Martin Brundle é o 10º, René Arnoux o 11º, Nick Lauda o 12º e Ayrton Senna o 13º colocado. Falar no Ayrton Senna, ele vai para os boxes neste momento. Entrou nos boxes como 13º colocado, Ayrton Senna. Você vê novamente o líder da prova. Está saindo o Senna. Boa troca da equipe.
Ele está atrás do Theo Fabi. O Alboreto. O Alboreto é o líder e já vai colocar uma volta em cima do oitavo colocado, o Theo Fabi. Quer dizer, nessa ultrapassagem do Alboreto, a partir de agora só 7 pilotos estão na mesma volta. E apenas 35 voltas foram completadas. Um ritmo incrível. Uma tocada impressionante de Michele Alboreto com a Ferrari de número 27. Aí vai ele na liderança. Entre no ar, entre no pique da Globo. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Vai saindo, vai saindo Alboreto. Ele voltou. E agora aquela mesma história que nós dizíamos do Piquet. Até que ponto isso pode ter prejudicado? Ele passou o Fabi. Quando saiu da reta do boxe, buscou a tangência. O carro saiu de frente. Ele não teve como trazer, não teve como jogar a traseira para compensar. Saiu de frente, bateu na zebra, foi na terra e voltou à pista. Vamos ver qual o procedimento de Alboreto e da equipe. Erro puro e simples, você viu bem, nenhum defeito mecânico, nenhuma falha do carro. Erro puro e simples, ele perdeu o ponto de tangência e o carro saiu de frente. Para endireitar, ele foi para a terra. Aí o Martin Brundle, e aí vem o Alboreto. Vai completar mais uma volta. Vamos ver se ele vai para o box ou não. Deve ter travado o dianteiro ali, quando freou. E aí sai de frente, vai que vai. Rompe pela reta Michele Alboreto. Seguiu firme. Passou firme na liderança. Só deu aí uma colher de chá para o Rosberg. Está na segunda posição. Mas a diferença era de 47 segundos. Quando ele errou e saiu da pista e voltou. Muita diferença para Keck Rosberg. A liderança, portanto, é de Michele Alboreto. Entre no ar, entre no pique da Globo. We don't know. Ferrari were very unforthcoming about what the tires they were running. And we don't really know whether he's running a compound that he thinks he'll be able to do the race on or not. Although I would somehow doubt it with his regard when one saw his early speed. I don't think that could have been a very hard compounded tire. We've made some remarks about the fact that the Goodyear tyres weren't as good as the Michelin's this year. Well, that certainly isn't the case in this race because Alboreto, of course, is on the Goodyear tyre. He's led all the way. This is lap 37. You're looking at the race leader, Alboreto, who's got a substantial lead over Keke Rosberg, who is in second place in the Williams Honda. And in fact, the exact lead is 43.8 seconds. So Rosberg is actually gaining on Alboreto. And don't forget that it could well be that Alboreto has got some sort of tyre problem. Aí estamos de volta ao vivo de Zolder na Bélgica. E continua curtindo aí a imagem do líder da prova. Michele Alboreto tomou um susto grande. Ele tinha ultrapassado o Brundle, tinha ultrapassado o Theo Fabi e agora tem a mão de obra tudo de novo. Quando ele saiu da pista, os dois passaram da boa. E aí vem o Alboreto. Vamos para a volta de número 39. Completou 38 voltas. Michele Alboreto, por enquanto, só ele. Aí as emoções da Fórmula 1. Muita emoção para você no esporte nesse domingo. Aí a diferença de Alboreto para Rosberg. 43,28. Eu dizia que era de 47. Perdeu ali os seus 4 segundos no erro. Caiu para 43,28. Quer dizer, ele deve ter caído para mais um pouco. Perdeu um pouquinho mais, mas já recuperou a tocada e já abriu de novo. Eu dizia de muita emoção nesse domingo na Rede Globo. Por enquanto, as emoções da Fórmula 1. A seguir, vôlei internacional. Brasil e União Soviética. Direto de Riga na União Soviética. Com Luiz Fernando e Luiz Alfredo. Da tarde, nós estamos aí nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol da Copa Brasil. Um grande clássico em um dos grupos, Flamengo e Corinthians, ao vivo da Globo, menos para o Rio de Janeiro e para Curitiba. A narração é de Fernando Sasso. Aí para os boxes.
o líder da prova, Michele Alboreto. Ele tem muito tempo para voltar ainda em primeiro. Vamos ver o trabalho da Ferrari. Com o Ardu não foi bom. Todo mundo trabalhando no carro do líder. Você vai vendo o trabalho da Ferrari, eu fico de olho na pista, esperando o Keck Rosberg. Você sabe que Rosberg é o segundo, o Warwick o terceiro, Piquet o quarto. 11,34 vai voltando o Alboreto. Vem que vem. Vai voltando a pista o Alboreto na liderança. Ele voltou e nem pintou na reta o Keck Rosberg. Já contorna a curva do lago. E só agora Rosberg passa na reta. Atrás do Rosberg passou o Ayrton Senna, que é o 14º colocado depois de ter parado para a troca de pneu. Tem uma volta atrás. O Ayrton Senna, aliás, a história de uma volta atrás termina exatamente no Senna. Até o 14º. Dali para frente, tem gente que já tomou 3 voltas. Bom, Galvão, lá vai então o Ayrton Senna, 14º, e à frente dele ainda estão Martin Brundle e Stefan Beloff, os 2 pilotos da Tyrrell. E essa era realmente uma esperança do Ken Tyrrell. Ele disse que nessa pista, esse ano, com todo mundo correndo de turbo, essa é a pista onde os motores Cosworth tinham melhor chance. Isso porque eles correndo com apenas 180 litros de combustível no carro, correriam com um carro muito mais leve e não teriam o desgaste nem de freio e nem de pneu, que é normal para todos os carros aqui. E está se confirmando, por exemplo, por enquanto, o Stefan Beloff é o 6º colocado e o Martin Brundle é o 8º. Aí vamos para a volta de número 41 para o líder Michele Alboreto. Só ele completou a volta de número 40. Olha o Rosberg aí. Vem agora completando a volta de número 40. Está no final de 30 voltas para o final. Então, a partir daí, são 41 e não 40. Ele estava em 10º lugar, depois que parou para a troca de pneus. E estava na mesma volta do Ayrton Senna. Ele também tinha uma volta atrás do líder. Quer dizer, quando o Senna passar por aí, ganha também uma posição, passa para 13º. Piquet segue na 4ª posição. Tem atrás dele Hélio De Angelis. E à sua frente, Derek Warwick. Os comissários ficam pedindo ali a presença de alguém para ajudar a empurrar e tirar o carro. Fica meio desesperado o comissário. Ele fez sinal que para esse carro acabou e que alguém tem que ir ali dar uma ajuda. Aí, Rosberg. É que a pista de Zolder tem guinchos para retirada de carros quebrados em vários pontos. E agora o guincho está um pouco distante do ponto em que o Manfred Wickenhoff parou. Aí depois de 40 voltas, já temos 42. Alboreto, Rosberg, Warwick, Piquet, De Angelis, Stefan Beloff. Por ali a vantagem de Piquet para De Angelis, 10 segundos. A desvantagem em relação ao Warwick, 2 segundos apenas. Aí o Fábio passando. Também De Angelis, próximo, muito próximo dele, Stefan Beloff. O Também tem uma volta atrás. O De Angelis é o 5º colocado e o Beloff é o 6º. Mais uma corrida excepcional. Stefan Beloff com o Tyrrell de número 4. O Beloff está começando na Fórmula 1. Ele é fera no Mundial de Marcas. Ele corre de Porsche, da principal equipe do Mundial de Marcas. São 4 pilotos. Repare o nível dos outros. Jochen Mass, Derek Bell,
Jack Hicks. E o quarto dessa equipe é exatamente o Belotti. Esse está aí, olha. Primeiro De Angelis e depois o Belotti coladinho com a Tyrrell atrás da Lotus. E é motor Cosworth. É motor convencional. Repare a manobra do Belotti. Quando ele saiu de trás do Marcos, saiu de trás do Jonathan Palmer e continua ali colado no De Angelis. Alterou um pouco a trajetória. Não tem evidentemente o motor para passar da reta. Mas tenta chegar em cima do De Angelis. Senna na 13ª posição, Piquet na 4ª. A liderança de Michele Alboreto. A briga que você vai vendo aí vale o 5º lugar. A briga de Hélio De Angelis e de Stefan Belotti. E não consegue abrir o De Angelis. Apenas 9 pilotos estão na mesma volta. De Alboreto até Arnoux, que é o 9º. Depois Surrer é o 10º, De Cesaris o 11º, Também o 12º, Ayrton Senna o 13º. Rosberg nos boxes. Vai trabalhando a equipe Williams. Passou o Warwick, passou também o Piquet. Passando o De Angelis e passando o Belotti. Perdeu muito tempo a Williams. O Rosberg volta na frente do Theo Fabi. Cai de 2º para 6º lugar. Portanto, o Keck Rosberg, que você vê aí. Atrás está o Ayrton. Aí aparece no vídeo Ayrton Senna. A gente tem uma volta atrás. Aí os extintores de incêndio sendo ligados. Para uma Lotus. Aí um problema sério. Tudo isso na volta de número 44. O fiscal atravessa a pista perigosamente, enquanto Alboreto passa. Aí o De Cesaris estava em 11º lugar. O carro do outro lado da pista parece ser um Renault. Seria exatamente o Litanbeck que estava nessa briga com o De Cesaris. Os dois à frente do Ayrton Senna que você vê aí. Ainda atrás do Rosberg. É que exatamente na 11ª posição estava o De Cesaris. E na 12ª posição o Também. E no momento em que os dois passaram pelos boxes, o motor do De Cesaris passou falhando bastante. O carro estava diminuindo a velocidade. Aí Jonathan Palmer vem para os boxes. Passamos da metade da prova. Alboreto, por enquanto, tem muita vantagem. Porque o Rosberg caiu de 2º para 6º. O Alboreto é o 1º, o Warwick é o 2º, o Piquet é o 3º, o De Angelis é o 4º, o Stefan Belotti é o 5º e o Keck Rosberg o 6º. Ayrton Senna 11º. O Também está na 10ª posição. Theo Fabi é que caiu no placar junto com o André De Cesaris. Os três estavam enroscados ali na briga pela 10ª posição. Também, Theo Fabi e De Cesaris. Arnoux vai forçando em cima de Ayrton Senna. Arnoux já é o 7º colocado. Ele caiu muito, mas já é o 7º colocado. E Senna é o 11º.
A diferença é grande de Warwick para Piquet. Do segundo, que é o Warwick, para o terceiro colocado, que é o Piquet. Ele vai tentando diminuir essa diferença, enquanto o Alboreto segue líder e com muita vantagem. O Teofado realmente não passou. Ficou lá enroscado com o André de César. A liderança absoluta desde a largada de Michele Alboreto. Entre no ar, entre no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Colinos, o gosto da vitória. Aí vem Alboreto, nos S. Vai para a parte oposta do circuito, a sequência de curvas de alta. Aí ele toma a direita. Mais uma curva tomada à direita nesse exato ponto. Acelera fundo o Alboreto. Aí para o segundo S. 29,74 a vantagem de Alboreto para o Warwick. Do primeiro para o segundo colocado. O Alboreto já parou para tocar pneu. Também o Warwick. Aí vem Alboreto. 48ª volta para o líder Michele Alboreto. As emoções do Grande Prêmio da Bélgica. As emoções da Fórmula 1. A seguir as emoções do voleibol. É o Brasil no vôlei masculino rumo às Olimpíadas. Direto de Riga, da União Soviética, Brasil e União Soviética. Com Luiz Alfredo e Luiz Fernando. 5 da tarde, as emoções do futebol. As quartas de final da Copa Brasil. Flamengo e Corinthians. Ao vivo, menos para o Rio e para Curitiba, narração de Fernando Sasso. Derek Warwick, que é o segundo colocado. De Angelis está um pouco mais próximo de Nelson Piquet. Piquet é o terceiro, De Angelis é o quarto. Os dois passaram na reta. Enquanto você vai vendo o Warwick, que é o segundo colocado. Ele está exatamente na parte oposta à reta dos boxes. Saindo dos S, indo para a parte de alta. A vantagem de 19 segundos do Warwick para o Piquet. E a vantagem que agora é de 29 segundos. 0,4 de Alboreto para o Warwick. Aí o Beloff. Atrás do Surrer. Aqui o Surrer tem uma volta de atraso em relação ao líder. E se o Beloff passar por ele, vai ter uma volta de atraso também em relação ao quinto colocado. Quer ver o Surrer que você vê aí na frente? Já está mais uma volta atrás. De Alboreto, de Warwick, de Piquet e de Angelis. Mas aí é uma demonstração de que o Beloff realmente está tocando bem e o carro tira andando bem. Porque o que está na frente dele, o Surrer, também tem motor Cosworth. É o único erro que sobrou com o motor Cosworth. Porque a equipe estreou o seu primeiro motor BMW. Só tinha um para estrear. Então, tem um pro piloto que é da casa. O Thierry Boutsen, que corre da Arrow e que é belga. De Angelis sustenta a quarta posição. À frente de Angelis está exatamente Nelson Piquet. E o Beloff ainda não conseguiu ultrapassagem em cima do Surrer, que também é um belíssimo piloto. Nunca teve uma melhor oportunidade na Fórmula 1. Sempre teve que carregar o carro nas costas. Mas é um belíssimo piloto, o Surrer. Tanto que você viu a corrida que vem fazendo o Beloff. Prova que o seu carro está com um rendimento melhor do que o Arrow. Mas quando ele chegou ali no Surrer, chegar é uma história, ultrapassar é outra inteiramente diferente. Ele está ali, colado, esperando a chance. E o que está acontecendo é que, como ele não consegue a ultrapassagem,
ultrapassagem. O Rosberg vem chegando. Aí o Ayrton Senna. Vem seguindo na sua tocada Ayrton Senna. Aí o espaço até a chegada de Alboreto. Outra vez aparece Mauro Baldi. Baldi é o 12º colocado. Olha, o Senna está bem colado na traseira do Também. O Senna é o 11º, o Patrick Também é o 10º, e o Senna apertando bastante. São 13 carros que continuam na prova. E a televisão belga escolheu um ponto para marcar a diferença. Dava até para escolher um visual mais bonito. Alboreto, Warwick, Piquet, De Angelis, Beloff e Rosberg. 20 segundos a diferença de Warwick para Nelson Piquet. 20 segundos atrás do Nelson Piquet. 28 segundos, ponto 9 a vantagem de Alboreto para o Warwick, do primeiro para o segundo. E o Piquet tem 7 segundos de vantagem. Piquet passa aí. Ele tem 7 segundos de vantagem para o De Angelis. Michele Alboreto, grande líder por enquanto do Grande Prêmio da Bélgica em 1984. Entre no ar, entre no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Colinos, o gosto da vitória. Aí você vê Keck Rosberg, que é o 6º colocado. E o René Arnoux está exatamente atrás dele, é o 7º, naquela posição. Aí não tem volta de diferença, não. Os dois pararam para a troca de pneus. Aí o Rosberg e depois o Arnoux. Essa briga já vai no 6º lugar. E o Beloff vem logo à frente ali. É quase que uma briga só. Da 5ª até a 7ª posição. Arnoux aperta em cima de Rosberg. Beloff, Rosberg e Arnoux. Com isso o De Angelis folga um pouco. Consegue ficar 3 segundos à frente do Beloff. Exatamente esse tempo que você viu aí. Aí Rosberg e aí Arnoux. Já diminuiu de novo o Beloff, a diferença de 3 segundos em relação ao De Angelis. Numa só tomada, aí os 4 carros. De Angelis é o 4º, Beloff é o 5º, Rosberg é o 6º e Arnoux é o 7º. Bom, aí você sabe que fora o Beloff, todo mundo é turbo. E são 3 motores diferentes. O motor Renault, que equipa a Lotus, que é o De Angelis, que é francês. O motor Honda, que equipa a Williams de Keck Rosberg, o motor japonês. E a Ferrari, que equipa o carro de René Arnoux, o motor italiano. O francês, por enquanto, vai na frente. Martin Brundle no box. Brundle é o 8º colocado. Ele estava exatamente atrás do René Arnoux. Depois do Brundle, nós temos Também, Surret e Senna. O Ayrton Senna já ocupando a 10ª posição. Está levando vantagem em cima de Mark Schurer. Nelson Piquet vai sustentando o 3º lugar. O Alboreto em primeiro com Derek Warwick na 2ª posição. Depois da Fórmula 1, vôlei internacional Brasil rumo às Olimpíadas. O fantástico time de voleibol masculino do Brasil enfrentando a quase imbatível equipe da União Soviética. Direto de Riga, da União Soviética. Com narração de Luiz Alfredo, comentários de Luiz Fernando. E à tarde tem mais. Futebol, quartas de final da Copa Brasil. Um grande clássico do futebol brasileiro. Flamengo e Corinthians. Com Fernando Sass, ao vivo, menos para o Rio de Janeiro e para Curitiba. Vamos para a volta de número 53.
voltas para o terço final da corrida. A diferença era de 20 segundos e o Warwick para Piquet cai para 18. A diferença era de 7 segundos de Piquet para De Angelis, sobe para 8. Rosberg foi da terra. Aí o carro de Martin Brundle. Ele acabou de sair do box, acabou de efetuar a troca de pneu e parou. Aí é aquele negócio, aquele problema que sempre aparecia, pelo menos nas primeiras equipes que fizeram as paradas de boxe. E elas, já com a experiência dessas paradas, foram solucionando os problemas. As equipes que não, tradicionalmente, não paravam no boxe, que agora param para trocar pneu, estão tendo esse problema, como foi o caso da ATS e como foi o caso agora da Tiro. O carro volta depois da parada, volta apresentando problemas novos que as equipes ainda não descobriram, porque o comportamento do carro depois da parada é uma incógnita. E com isso, o Brundle era o 8º colocado, o Senna em 10º. Com a parada do Brundle, o Senna passando naquele ponto, vai para a 9ª posição. Ele se lembra da África do Sul, ele foi chegando e marcou seu primeiro ponto no Mundial. Alboreto, Warwick, Nelson Piquet nas 3 primeiras posições. Isso quando nós vamos na volta de número 55, 54 voltas já foram completadas pelo líder Michele Alboreto. O Arnoux da caça ali em cima do Keck Rosberg. Você viu como o Rosberg há pouco foi lá na terra. A pista ficou pequena para ele. Está balançando muito o carro do Keck. De Angelis, Stefan Beloff. Que beleza de corrida do Beloff. Rosberg e Arnoux vem trazendo no braço o Beloff. Também é brincadeira dirigir aqueles Porsche do Mundial de Marcas. Dá abraço para qualquer um. Arnoux aperta muito em cima de Keck Rosberg. Vem descendo a reta. Muito próximo. Rosberg tem sinal. Tem sinal exatamente para que o Arnoux passasse. Ele sentiu que não dava mais para segurar. Seria até prejudicial, porque com o Arnoux na frente, reparei, como ele vai abrir, botou o braço para fora e fez sinal. Porque acontece o seguinte, com o Arnoux atrás e o Rosberg preocupado em não deixar ultrapassar, ele tem que mudar a sua trajetória, fechar a porta, não fazer a tangência correta, não usar a pista inteira. Isso diminui o seu ritmo. O que ele quer é isso, olha só. O Arnoux passou o Beloff e vai trazer com ele o Rosberg. Quer dizer, vantagem para o próprio Rosberg, essa altura, correr atrás do René Arnoux. O Arnoux já passou o Beloff. E o Rosberg vai para cima do Beloff. Teoricamente, ele perde uma posição para o Arnoux, mas quando passar o Beloff, volta na dele. Aí sendo retirado o carro de Martin Brundle. Só que o Arnoux passou, já vai para cima do De Angelis, e o Rosberg não consegue chegar no Beloff. Dizemos há instantes atrás, balança muito o carro do Rosberg quando ele busca o ponto de freada. Exatamente como você disse, ele preocupado com o Arnoux atrás, para manter a posição, ele perdeu 2 vezes o caminho. E o Arnoux já passou não só o Rosberg, como também o Beloff, como também de lambuja o De Angelis. E o Rosberg vai forçando. Ultrapassou o Beloff, botou por dentro do De Angelis. Sabe tudo, finlandês Keck Rosberg. O carro não ajuda, mas ele é um fenômeno, finlandês Keck Rosberg. Para fazer manobra ousada, é com ele mesmo. Veja bem, ele coloca pela direita. A ultrapassagem era de um só quando ele cortou, viu a porta aberta, colocou e foi embora. Agora mesmo, quando você disse que a pista era pequena para o Rosberg, eu ia dizer o seguinte, quando ele quer, o mundo é pequeno para ele, mas ele acha sempre um lugarzinho. Outra manobra fantástica de Keck Rosberg. E com isso, o Arnoux assume a 4ª posição e o Rosberg já é o 5º. Vejam bem, ele era o 6º, foi da carona do Arnoux, já é o 5º. Em primeiro, Alboreto, em segundo, Warwick. Em terceiro, Piquet. Em quarto, René Arnoux. Em quinto, Keck Rosberg. Em sexto, Hélio De Angelis. Em sétimo, Stefan Beloff. Em oitavo, Patrick Tambay. Em nono, Ayrton Senna. E em 10º, Mark Sucher. São os 10 que estão na prova, hein? Índice de quebra muito alto. Já foram 16 abandonos do Grande Prêmio da Bélgica. Será sabido que essa pista exige muito, principalmente de freio e pneu. E, consequentemente, de suspensão.
Vamos para a volta de número 57, a liderança de Michele Alboreto. Entre no ar, entre no pique da Globo. Aí nós estamos de volta com Michele Alboreto na liderança. Aí se encaminhando para o final da prova, Michele Alboreto. Aí tentando a sua primeira vitória na Ferrari. E olha, anote aí. Se ele confirmar e vencer aqui na Bélgica, a próxima corrida, no próximo domingo, não tem nem intervalo para o torcedor esquecer. É no próximo domingo. E é exatamente em Imola, Grande Prêmio de San Marino, na Itália. E onde o Alboreto normalmente é Deus. Vindo de uma vitória, uma primeira vitória na Ferrari, vai ser difícil. O Alboreto tem um sangue no sossego e o italiano seguramente vai fazer uma festa inesquecível no Grande Prêmio de San Marino no próximo domingo. E foi exatamente em San Marino, em 1981, 3 anos atrás, ele estreou na Fórmula 1. O Alboreto está disputando hoje a sua 44ª corrida de Fórmula 1. Já venceu 2, ambas pela equipe Tyrrell. E aí vai Alboreto, só que tem muito chão pela frente, hein? Alboreto com 38 segundos de vantagem, 38,89 para o Warwick. Depois, Piquet volta a ter 20 segundos de desvantagem. Arnoux começa a chegar perto do Piquet, hein? Ele começa a ficar apenas com 3 segundos de Nelson Piquet. Traz com ele o Rosberg na 5ª posição e o Hélio de Angelis em 6º lugar. Estamos com as emoções da Fórmula 1. É o domingo esportivo da Globo. Com muito esporte e muita emoção para você. A seguir, vôlei internacional. Direto de Riga da União Soviética. Brasil e União Soviética. É o Brasil rumo às Olimpíadas. E às 5 da tarde, quartas de final da Copa Brasil de futebol, Campeonato Brasileiro de Futebol. Um clássico do futebol brasileiro. Com Flamengo e Corinthians. Com Fernando Sasso ao vivo, menos para o Rio e para Curitiba. This position in the Belgian Grand Prix in second place. The gap between Warwick in second place and Alboreto, the leader, is 43 seconds. But nevertheless, Derek Warwick is on his way to 6 points to add to the 4 that he's got already. And that would help him up into second place in the championship table because Niki Lauda has only got 9. Aí o Mauro Baldi fez o que pôde, carregando aí o espírito do motor Hart, e agora abandona. Aí Mauro Baldi, eram 15 os abandonos, a corrida ia até o 11º, exatamente o Mauro Baldi. Alboreto segue firme na ponta. E segue aumentando a vantagem para o Warwick. Aí o Palmer passando. É o Palmer agora que ocupa essa 11ª posição. Depois também que é o 8º colocado e o Alboreto forçando em cima dele. Também quase deu um chega pra lá do Alboreto. O Alboreto não quer saber diminuir o ritmo não. 40 segundos na frente do Warwick e empurra a sua Ferrari pra frente. Acompanha a repetição, onde eu vou dizendo que o Arnoux aperta em cima de Nelson Piquet. Eu dizia que o Arnoux tinha 3 segundos de desvantagem em relação a Nelson Piquet e agora não tem mais nada. Vai com tudo pra cima de Nelson Piquet. Está vendo agora? Se o Piquet vai batalhar por essa posição, ou se ele pode sentir dentro do carro que não dá. Ele pode ser até induzido a um erro, como aconteceu quando ele era apertado pelo Keck Rosberg. O Arnoux, que depois que parou, voltou bem, voltou recuperando posições, está aí brigando pela 3ª posição com o Nelson Piquet. As Ferraris realmente rendendo muito em Zolder, na Bélgica, mas o Piquet vai segurando. Olha, aí se o Piquet sentir que não dá, realmente ele vai ter que dar o lugar para passar. Agora,
Se ele sentir que dá para segurar um pouquinho, aí não dá. O René Arnoux é o tipo do piloto que comete erro quando está naquela situação. O Piquet sentiu que não dava realmente. Se você sentiu aí, que ele permitiu a ultrapassagem de René Arnoux. Então o Arnoux passa a ser o terceiro colocado, Nelson Piquet cai para quarto. A repetição da ultrapassagem. E o problema do Piquet agora é se cuidar com o Rosberg que vem ali atrás, ó. Daqui a pouco vai chegar a tentar tomar essa quarta posição de Nelson Piquet. Alboreto Warwick, Arnoux em terceiro, Piquet em quarto, Rosberg em quinto, Hélio de Ângeles em sexto, Ayrton Senna na nona posição. Entre no ar, entre no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Colinos, o gosto da vitória. Nós vamos para a volta de número 62, vamos chegando próximos ao final da prova, Reginaldo. O Piquet realmente perde rendimento, mas o Piquet não parou para a troca de pneus. Quer dizer que Brabham optou por um pneu mais duro, mais resistente, que pudesse permitir a ele andar sem parar, mesmo que fosse mais lento no início da prova, ele recuperaria esse tempo quando os outros parassem para a troca. Só que agora deve estar sentindo isso. Dos 6 primeiros colocados, só o Piquet e o Hélio de Ângeles não efetuaram a troca de pneu. E em sétimo, o Veloso, mas isso já era uma tática esperada da equipe inteira. Aí Nelson Piquet e o Rosberg vem realmente se aproximando. A vantagem do Alboreto para o Warwick é muito grande. Do Warwick para o Arnoux também é muito grande. O Arnoux passou e abriu em cima do Piquet. E a perspectiva da briga fica sendo exatamente aí, a 10 voltas do final. Quando o Keck Rosberg tenta se aproximar de Nelson Piquet para a briga pela quarta posição. Stefan Beloff, o Reginaldo falou que ele não tinha parado, parou. Mas não para efetuar a troca de pneu. Parou talvez para ficar. E ali o que já havia acontecido com a Tyrrell no Grande Prêmio do Brasil, com o Martin Brundle, que gerou processo, inclusive, que seria a gasolina que estaria sendo colocada ali. A informação oficial da Tyrrell é que aquilo, eles recolocam água no carro, até para um acerto de peso ao final da corrida. Isso gerou aquele protesto das equipes contra a Tyrrell no Grande Prêmio do Brasil, quando o Brundle foi quinto colocado. Mas aí o Tyrrell provou que o sistema é realmente esse da água. Aí Rosberg tentando a aproximação de Nelson Piquet. Depois do Grande Prêmio da Bélgica, meio-dia, direto de Riga da União Soviética, Brasil e União Soviética. Seleção brasileira de vôlei masculino rumo às Olimpíadas. Calvão, só para completar tudo isso, deixando bem claro que é terminantemente proibido o reabastecimento durante a corrida. E agora, hoje saiu uma lei nova, esta semana, determinada pela FISA, para ser aplicada a partir do próximo Grande Prêmio em San Marino. É que no caso de um retardamento na largada, como aconteceu no Brasil e na África do Sul, os carros só poderão ser reabastecidos no grid de largada utilizando um reservatório de no máximo 12 litros e sem compressão. Aí o Rosberg já está muito próximo de Nelson Piquet. Uma boa para todo mundo nessa parada aí é que o Prost largou logo no começo, depois o Lauda largou e os dois lideravam o campeonato. O Prost com 15 e o Lauda com 9 pontos. Depois é o Rosberg que tem 6. Ele está brigando aí por uma quarta posição. Pode lhe dar 3 pontos. É importante esse ponto para o Rosberg. Que ele pode ficar junto do Nick Lauda com os mesmos 9 pontos. E em se confirmando a vitória do Alboreto, também o Alboreto com 9 pontos. O Prost continuaria líder com 15, mas seria próximo assim. Lauda, Rosberg e Alboreto. E o Warwick tem 4 pontos. Pode marcar 6 e pode passar a 10, passando aí na frente desses 3. No exato momento em que o Rosberg passa à frente do Nelson Piquet. Aquilo que era esperado. Rende menos o carro de Nelson Piquet, está menos no chão. A essa altura o carro de Nelson Piquet. É mais difícil para ele dirigir o seu carro. O Rosberg encostou, veja no replay. Tomou o vácuo.
onde ele passou os outros. Onde ele passou quase todos os que estavam à sua frente e onde ele fez aquela ultrapassagem maravilhosa algumas voltas atrás. Escolheu aquele ponto, final da reta dos boxes, a tomada da curva 1 à esquerda. E a ser mantido esse resultado, fica claro aí que realmente esse novo super pneu que a Goodyear trouxe para a corrida funcionou. O Alboreto é Goodyear, o Arnoux é Goodyear, o Rosberg é Goodyear. Dos 4 primeiros, esses 3 utilizam esse super pneu. E o Derek Warwick, que está em segundo, é o único da Michelin. Vamos para a volta de número 65, a liderança de Michele Alboreto, com o Warwick em segundo, com Arnoux em terceiro, com o Rosberg em quarto e com Nelson Piquet na quinta posição. Entre no ar, entre no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Colinos, o gosto da vitória. Aí vai Alboreto. Desde a largada tomou a ponta. Estamos a 5 voltas do final. Ele não tomou conhecimento de ninguém. E ele vai se aproximando de Hélio De Angelis, que é o 6º colocado. Ayrton Senna é o 8º. Superou Patrick Lambert. Também no final vem chegando Ayrton Senna. Ele tem Stefan Belotto à sua frente. A melhor volta de René Arnoux. Volta 64. 1:19 e 29. 1 minuto 19 e 29. A melhor volta de René Arnoux. 1:19 e 29. E o recorde de corrida do John Watson era de 1 minuto 20 e 21. Portanto, passa a ser o novo recorde da Pfister, a volta de número 64 de René Arnoux. Foi exatamente quando ele partiu com tudo para cima do Nelson Piquet. E fica provável que hoje realmente os carros, não carro asa, como é o regulamento atual, já são mais velozes que os carros asa de 1982. Repare aí como o Alboreto se aproxima do De Angelis. Ele vai chegando perto da Lotus. Bem, agora eu vou conversar mais contigo depois do final da transmissão. E quem perde rendimento é exatamente René Arnoux. Ele andou muito, bateu o recorde. E essa posição dele aí é que dá a definição. Ele está na frente do De Angelis. Portanto, já na quinta posição, mais uma vez. É Alboreto, o Warwick, Rosberg, Piquet, Arnoux, De Angelis. Alboreto coloca também uma volta de vantagem em cima de Hélio De Angelis. Aí você pode, inclusive, acompanhar de novo. Motor do leste, Michele Alboreto. Aí se aproximando do final da prova. Aí cruzar, vai descer mais uma vez pela reta dos boxes. Aí completa mais uma volta Michele Alboreto. Recebe a placa da equipe Ferrari. Ele tem exatamente outra Ferrari à sua frente de René Arnoux. Quer dizer que apenas os 5 primeiros colocados estão na mesma volta. De Angelis tem uma volta atrás. Belotto em 7º tem uma volta atrás. Senna em 8º tem 2 voltas atrás. Aí Patrick também. Rodou também na entrada da reta. Ele estava na 9ª posição. Aí vem o També. E vem chegando Jonathan Palmer e Mark Suger. Aí o carro
carro de Nelson Piquet. Aí o carro de Nelson Piquet próximo ao final. Ele larga o carro na pista. Muita fumaça no carro de Piquet. Abandona a prova próximo ao final, Nelson Piquet. Comprovando que a Brabham realmente não passa por uma boa fase. Depois de uma performance fantástica no final do último ano, a Brabham não consegue, na terceira corrida consecutiva, fazer chegar um carro seu ao final. Piquet e Fabi não conseguiram completar nenhuma das 3 provas. O Senna vai ganhar uma posição, porque o Piquet estava na volta do líder, ele tem 2 voltas atrás, mas ainda há tempo ele recuperar essas 2 voltas em cima de Nelson Piquet. Mas não é ainda o suficiente para ele marcar pontos. Seria excepcional para o Senna marcar pontos em duas provas consecutivas, em 3 apenas disputadas no Campeonato Mundial. Meio-dia depois da Fórmula 1, as emoções do voleibol. Direto de Riga, na União Soviética. Brasil e União Soviética. Seleção masculina do Brasil rumo às Olimpíadas. Alboreto, aí firme na ponta. E aí o carro do Piquet ficou numa posição perigosíssima. O Piquet está lá ao fundo. Bem, sem problema, já sem o capacete. Olhando o carro, não entendendo direito o que aconteceu. Aí a imagem do Piquet sorrindo, tranquilo. Terceira prova consecutiva que ele não consegue terminar. Esteve bem em todas elas. Brigando na frente em todas elas. Mas desiste pela terceira vez. Aí vem Alboreto. Vem para completar a prova. Alboreto, Warwick. Rosberg em terceiro. Aí aparecendo a volta final para Alboreto. Arnoux em quarto. De Angelis em quinto. Stefan Beloff na 6ª posição. Nelson Piquet ainda é apontado como 7º, mas o Ayrton vai passar para ocupar essa 7ª posição. Faltou uma posição para que o Ayrton voltasse a marcar pontos. Aí vem Michele Alboreto. A Ferrari prepara a sua festa. E seguramente o torcedor italiano prepara uma enorme festa para o próximo domingo no circuito de Imola, no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Aí o Piquet continua olhando o seu carro. Ele estava a 2 voltas de uma 4ª posição. Seus primeiros pontos do Campeonato Mundial. Agora vai com muito cuidado Michele Alboreto. O diretor de prova fica aguardando a presença da Ferrari. Alboreto vai para a curva Rins, para romper pela reta, para conquistar a sua 3ª vitória na Fórmula 1. A sua primeira vitória como piloto da Ferrari. Muito tempo depois, o italiano vence com a Ferrari a vitória de Michele Alboreto. Michele Alboreto da Ferrari, o grande vencedor do Grande Prêmio da Bélgica. Michele Alboreto, Ferrari número 27. Uma corrida impecável. A certo que ele saiu da pista uma vez, mas teve toda a perícia para controlar o seu carro na terra, para trazê-lo de volta. Largou na ponta, tomou a ponta, 71 voltas, permaneceu na ponta, não deu a mínima satisfação a ninguém. De ponta a ponta, Michele Alboreto vence o Grande Prêmio da Bélgica em Zolder em 1984. E aí Derek Warwick passa recebendo a bandeirada e ficando com o 2º lugar. Keck Rosberg vai ser o 3º colocado. E uma posição importante para Rosberg, que já tinha 6 pontos. A 4ª posição vai ficar para René Arnoux, a 5ª para Hélio de Angelis, a 6ª para Stefan Beloff. E o Ayrton Senna vai ocupar a 7ª posição, mostrando mais uma vez que é um ótimo piloto. O Rosberg cruzou e vai parar. A boa gasolina. Aí o Rosberg que vai parando, abandonando o seu carro. A vitória, portanto, de Michele Alboreto da Ferrari numa linda prova. Daqui a pouco nós estaremos de volta.
ao vivo, aquele Zolder da Bélgica. Entre no ar, entre no pique da Globo. Bem, amigos da Globo, nós estamos de volta a Zolder da Bélgica. Você vai confirmando aí a classificação neste campeonato mundial. Prost tem 15, Warwick tem 10, Lauda, Alboreto e Rosberg 9, De Angelis 6, Arnoux 4, Patrese 3, Schieber 3, Martin Brundle tem 2 pontos e com um ponto que não apareceu no quadro estão Patrick Tambay, Stefan Beloff e Ayrton Senna, que chegou hoje na 7ª posição. Aí o Mundial de Marcas da McLaren ainda sobrando. Confirmando a classificação da prova de hoje. Michele Alboreto, grande vencedor em primeiro. Em segundo, Derek Warwick. Em terceiro, René Arnoux. Em quarto, Keck Rosberg, que acabou a gasolina na última volta. Em quinto, Hélio De Angelis. E em sexto, Stefan Beloff. Com Ayrton Senna chegando na 7ª posição. E o Piquet, mesmo parando a 2 voltas do final, ficou ainda com a 10ª posição. Parando a 3 voltas do final, Nelson Piquet ainda ficou com a 10ª posição. O Rosberg ficou sem gasolina na última volta. E com isso ficou em 4º lugar. Alboreto, Warwick, Arnoux, Rosberg, De Angelis e Stefan Beloff, os 6 primeiros. Ayrton Senna na 7ª posição. Reginaldo Leme. Uma grande corrida de Alboreto, como vocês viram, quase impecável, como disse o Galvão. Ele teve um erro humano, corrigiu bem, e realmente, como ele tinha uma vantagem muito grande em relação ao segundo colocado, já naquela circunstância, naquele momento da corrida, o Keck Rosberg, ele pôde continuar na liderança e foi tranquilo a sua primeira vitória pela Ferrari. Ele que já é o grande ídolo da Itália, o grande ídolo esportivo da Itália no momento. E outra extraordinária atuação de Derek Warwick, que pela primeira vez consegue um segundo lugar, o seu melhor resultado pela equipe Renault, equipe que ele está estreando nesse ano. Depois temos a comentar, sem dúvida, uma corrida boa de Piquet, boa dentro do equipamento que ele tinha nas mãos, dentro das possibilidades. Ele ainda tentou marcar pontos, estava perto de marcar pelo menos 2 pontos, parou faltando 3 voltas. E quanto a Ayrton Senna, mais uma prova de toda a sua categoria. Ele agora já mais habituado a uma corrida tão longa como a Fórmula 1, 1 hora e 45, 1 hora e 50 de corrida, quando ele estava acostumado a correr meia hora no máximo em Fórmula 3, ele aguentou a corrida inteira, terminou bem melhor e foi uma pena que não marcou pela segunda vez consecutiva um ponto. O Piquet quebrou, mas a gente evidentemente não torcia para o Piquet quebrar, mas se ele tivesse que quebrar, se quebrasse antes, o Senna teria feito mais um ponto. Agora, isso tudo é corrida, valeu o esforço de Ayrton Senna e ele já é conceituadíssimo dentro do meio da Fórmula 1 e é isso que interessa, isso que importa para ele poder desfrutar de uma fase melhor, numa equipe melhor, já a partir do ano que vem, ou quem sabe, um avanço, um desenvolvimento maior da sua equipe atual, da Toleman, ainda esse ano. Prince de Metternich, le président de la Fédération internationale de l'automobile,